E tem mais um detalhezinho. Ontem eu estava voltando lá da entrevista do Carpini, e aí eu mandei uma mensagem para uma fonte do Palmeiras. E aí o telefone tocou, até me surpreendeu. O telefone tocou de volta ao invés da resposta no WhatsApp. E do outro lado da linha a pessoa dizia o seguinte: André, se tivéssemos assinado um pré-contrato com o Gabigol, imediatamente o departamento de futebol daria a ordem para o departamento de comunicação do Palmeiras para anunciar que fosse num tweet. Poderia fazer depois uma arte melhor e tal, mas teria um comunicado dizendo: chegamos a um acordo com o atleta Gabriel Barbosa, blá, 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 numa assinatura de pré-contrato. O Palmeiras seria o primeiro a anunciar. Porque aí eu falei assim, mas normalmente o Palmeiras faz isso com atletas que nem está se cogitando. E aí a resposta foi exatamente por isso. Porque o Palmeiras tem feito negociações silenciosas, como foi Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, dá para surpreender o mercado, dá para surpreender todo mundo, a imprensa, a torcida. Mas nesse caso, como é um assunto que já está sendo falado, o departamento de comunicação do Palmeiras iria fazer o anúncio oficial, né? Então, assim, foi esse o argumento que me deram quando eu questionei. E aí, tem ou não tem um pré-contrato assinado? Porque o Palmeiras também, evidentemente, está acompanhando tudo que está acontecendo e está aguardando no compasso dele, Palmeiras, que é o que a gente está explicando aqui, eu e o PVC desde o começo de primeiro, e a Luísa também do lado do Flamengo. Então é o que está acontecendo nesse momento. Até para deixar o torcedor mais tranquilo e trazer com clareza o que pelo menos a gente consegue apurar nos bastidores aí, né? E não tá caindo bem na torcida do Flamengo a possibilidade do Gabigol vestir a camisa do Palmeiras. A torcida não tá gostando justamente por ser um rival direto. Isso tudo pesa dentro da negociação, até porque, como vocês falaram, o Gabigol não quer sair pela porta dos fundos. Depois de tudo que aconteceu nesses últimos meses, da camisa do Corinthians, do doping, que acabou sendo uma situação meio bizarra também, né? Enfim, tudo isso influencia para a torcida já estar meio desconfiada. Se ele for para um rival, fica bem mais complicado. A galera está participando aqui, o Rafael falou, se o Gabigol quisesse agir como ídolo, fazia uma contraproposta de 2 anos, redução de salário, bônus por performance, renovação automática com metas. Pronto, joga a bola pro Landim. O Rafael tá de mal com o Rony, falou que não aguenta mais o Rony, que 6 meses faz muita diferença para ficar com o Rony. O Alexandre falou, muita perda de tempo se o Flamengo não quiser liberar, então renova logo. Se o Palmeiras quiser assinar logo esse pré-contrato, senão vai perder o jogador, enfim, que não vale a pena ficar nesse vai, não vai. E o Alex tá animado, vem logo o Gabigol pro Verdão. Então são muitas opiniões e muitas camadas nesse assunto que ainda vai render, ainda tem muita coisa para acontecer nesse Flamengo e Palmeiras também, né? Flamengo que ainda vai definir. Pode falar, PVC. Não, termina você, depois eu falo. Só ia colocar uma coisa do que eu acho que é o erro do Flamengo. Fala você. O Flamengo ainda vai definir. Não, o Flamengo ainda vai definir o time que joga contra o Cuiabá e o Gabigol. A gente viu as imagens aí agora há pouco dele treinando junto com os reservas, que ontem os titulares fizeram regenerativo, né, normal, e os reservas foram para o campo. Hoje o Tite tem a única oportunidade dele de treinar com o time completo e definir quem joga contra o Cuiabá. Mas como eu falei, Gabigol, por enquanto, nada mudou e ele não vai ser relacionado. Pode falar, PVC. O que eu acho só é que, assim, essa questão dele ser afastado dos jogos para não completar a 7ª partida, e isso ter acontecido antes do 6º jogo, embora tenha sido consensual, o staff do Gabigol entendeu, o agente do Gabigol entendeu que era justo tirá-lo do jogo, isso complica mais a situação. Eu não vejo nenhum benefício nisso. Se o Gabigol tem contrato com o Flamengo, ele tem que jogar no Flamengo até o final do ano, a não ser que exista um acordo. O Flamengo quer vender para o Palmeiras? Não. Em tese, não. Então, assim, no fundo, o que aconteceu, e ninguém dirá isso taxativamente, foi uma represália à entrevista do Júnior Pedroso ao Seleção Sport TV. Como você disse agora há pouco, Luísa, pegou mal dentro do Flamengo. Agora, ele falou uma mentira, o Júnior Pedroso mentiu. Primeiro que ele contou a verdade dele, né? Ou seja, ele disse que está claro para ele que o Flamengo não tem interesse, neste momento, de renovar o contrato do Gabigol. O Marcos Braz, com todo o direito dele, diz: não, a gente fez uma proposta que a gente achou uma proposta boa. 1 ano de renovação de contrato.
Mas por que um ano de renovação de contrato? Qual é o caso recente no futebol brasileiro de uma tentativa de renovação com um jogador que seja referente que tenha sido por um ano? O Everton Ribeiro recusou um ano no ano passado. Ele foi para o Bahia por causa disso. Então, se você quer ficar com o Gabigol, por que você oferece uma proposta de um ano? Essa proposta dá razão ao argumento do Júnior Pedroso. Democraticamente, ele tem todo o direito de dizer, olha, na minha opinião, essa proposta indica que o Flamengo não está querendo renovar. Então, se não quer renovar, mas o jogador tem contrato de mais 6 meses, ele joga o 6º jogo, o 7º jogo, o 8º jogo, o 9º jogo, porque ele pertence ao Flamengo. Ele é um funcionário do Flamengo. Não, mas pode não ter proposta do Brasil. Pô, esse é o problema do Gabigol, não é o problema do Flamengo. Por exemplo, o Pedro estava machucado na quarta-feira. O Carlinhos foi o substituto e fez gol. Ponto para o Tite. Mas se o Pedro se machuca de verdade, o Carlinhos não tem reserva? Ou se o Carlinhos se machuca, o Pedro não tem reserva? E tem um detalhe, PVC, que ilustra muito bem isso que você está falando, pegando situações de outros clubes. Por exemplo, o Felipe Melo, que conquistou no Palmeiras, sendo importante. Fim de ciclo e até na questão da idade. 1 ano de contrato, renovou e depois encerrou. O Jailson, campeão brasileiro pelo Palmeiras, quase 40 anos, renovou por mais 1 ano, depois foi embora. Então, assim, o Marcos Rocha, mais 1 ano de contrato, renovação, e agora está se discutindo se renova com o Marcos Rocha. O Fagner do Corinthians renovou por 2 anos. Vai assinar aí essa semana, nos próximos dias, mas o acerto é 2 anos de renovação com um cara que tem uma baita de uma história gigantesca no Corinthians. A história do Gabigol no Flamengo é gigantesca. Ele tem só 27 anos, ele não é um jogador veterano em fim de carreira. Então não faz sentido você promover mandar uma proposta, oferecer 1 ano de contrato. Mas ele não está jogando, não está bem, tem a questão da punição. Então o Flamengo precisa se decidir, ou renova 2 anos, faz uma proposta minimamente para um cara que tem uma história gigantesca, ou então libera logo, porque tem um monte de rival que está querendo, e o maior rival hoje, esportivamente falando, do Flamengo é o Palmeiras e quer. Ou não libera e joga até o final do ano. Mas assim, por que você deixa o jogador fora de combate para não completar o 6º, 7º, 8º jogos? Bom, isso vai durar no máximo até o final da janela. Né? Se no final da janela não tiver negociação, ele tem que voltar a jogar. Ele tem 6 meses de contrato. Então ele vai voltar a jogar. Se tem contrato, cumpre o contrato. Dos 2 lados. O fato de isso a médio prazo, se fechar a janela e o Gabigol não for reintegrado, é o que vai dar justificativa para o Gabigol fazer o que hoje ele não quer, que é assinar o pré-contrato e avisar em dezembro. E nesse meio tempo o Gabigol fica sem ritmo de jogo, porque também não está jogando, só está treinando, e volta por uma coisa que ele já estava conseguindo tentar superar, mais ou menos, depois daquele período parado por conta da suspensão, né? Enfim, muita coisa para acontecer ainda. Teve alguém aqui que falou nos comentários que está torcendo para o Uruguai. Então vamos começar a falar um pouquinho de seleção brasileira, que vai jogar contra o Uruguai. Tem 2 uruguaios. O Flamengo está torcendo muito para a seleção brasileira, mais do que nunca, porque tem Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela para voltar. E o Flamengo está desesperado esperando esses jogadores, apesar de estar dando tudo certo. O elenco está muito curtinho e qualquer lesão, qualquer coisa que aconteça, você perde os jogadores muito importantes. Então, no Uruguai, o De La Cruz e o Arrascaeta não jogam juntos. No Flamengo, eles jogam juntos. Então, a gente vai ter daqui a pouquinho a prancheta do PVC, mas antes eu vou chamar o boletim do Éder Traschini, que está lá nos Estados Unidos, e vai contar um pouquinho as novidades da seleção pra gente. Bom dia, PVC, bom dia a todo mundo que acompanha o De Primeira. Eu falei para vocês que o treino da seleção brasileira ia começar hoje aí no Brasil e terminar só amanhã, né? Então é isso, estou aqui no treino da seleção brasileira, terminou há pouco aqui nesse campo ali atrás. Dorival não esboçou o time hoje, ainda não iniciou a sua definição de quem vai substituir o Vini Júnior. Hoje foi uma atividade mais leve, os titulares na partida contra a Colômbia fizeram só a primeira parte da atividade e depois quem jogou 45 minutos ou menos fez aí a segunda parte também, a atividade completa. No fim,
do treinamento teve a cobrança de penalidades. E aí o Rafael e o Bento, que foram os dois goleiros, tiveram um ótimo desempenho, e o Savinho, dentre os que vem entrando aí, foi quem teve também o melhor desempenho, conseguiu marcar os 2 gols nos 2 pênaltis que cobrou. Então é isso, amanhã tem um novo treinamento aqui, e aí sim, Dorival deve começar a definir, né, quem vai substituir o Vini Júnior. Pelo que a gente sente aqui, dificilmente será o Endrick. A tendência é que o Savinho entre, vá lá para o lado direito, o Rafinha seja colocado do lado esquerdo e o Rodrigo siga aí como falso 9 do Dorival. Éder Traskini daqui de Las Vegas, pro De Primeira. É isso, já deixa seu like, já vai votando também na nossa enquete. Vamos agora para a prancheta do PVC para explicar tudo sobre a escalação e tudo que vai acontecer nesse jogo. Hoje o Uruguai tá de azul, olha aqui, ó. O Uruguai tá de azul. Por que o Uruguai virou o melhor time da América do Sul? E isso, essa frase, você pode discordar, a Argentina é campeã do mundo, mas o empate de ontem da Argentina com o Equador dá uma noção de que isso pode, de fato, se confirmar durante o torneio, né? O Uruguai foi o melhor time da primeira fase e é o time que está jogando futebol mais espetacular. O Bielsa sempre foi um cara de marcação individual, muitas vezes sem sobra. Ele não deixa ninguém sobrar atrás, e esse é um ponto importante para o Brasil, mas a qualidade do Uruguai está principalmente aqui, o setor vital do jogo, meio de campo. O Gatti, Valverde e De La Cruz. Vamos mudar o número do De La Cruz? O De La Cruz é 7. É por isso que não joga. O De Arrascaeta não joga, porque o Bielsa entende que o De Arrascaeta é mais atacante do que um meio-campista. Meio-campista total, ou seja, não é um volante, é um meio-campista de fato. O Gatti é um meio-campista que desarma e constrói, o Valverde é um meio-campista que desarma e constrói, e o De La Cruz é um meio-campista que desarma e constrói. E foi aqui que o Uruguai ganhou o jogo contra o Brasil na eliminatória 2-0 lá em Montevidéu, que foi um baile. Isso aqui, pressão, subir no homem da bola, tudo isso o Bielsa sempre fez muito bem. Agora, como é que você tem que equilibrar o jogo? Primeiro, vamos dizer que seja o Savinho, Bruno Guimarães, Paquetá, João Gomes. Esse meio-campo precisa ter essa mesma vitalidade. Marcação forte e construção do jogo. A bola é ouro. Você não pode se desfazer dela. E quando tiver, você vai perceber que ele vai fazer a marcação. O Nandes vai subir no Paquetá. Provavelmente o Rodrigo vai ter a companhia do Araújo. O Savinho vai ter companhia do lateral esquerdo, que é o Maxi Oliveira, e do Vinha. E o Maxi Oliveira, que é o quarto zagueiro, vai pegar o segundo atacante sendo o Rafinha. Se for o Rafinha, se for o Endrick. E aqui você percebeu que não sobrou ninguém. Não sobra. É 1 para 1. Isso dá margem ao Brasil recuperar a bola e sair com muita rapidez no passe. Porque se você pegar o time do Uruguai saindo, bola retomada, fica no 1 contra 1, sem sobra, vai sair na cara do gol. É a chance do Brasil vencer o jogo. E a outra chance é a disputa por pênaltis. O Andrés Pereira que não gostou muito quando falaram que o Uruguai era favorito no jogo, né? Não, ele falou que o Brasil ia chegar e ia ganhar para meio que rebater essa tese que o Uruguai é favorito. Tem favorito nesse jogo? Tem favorito, e o favorito é o Uruguai do Bielsa, sem dúvida nenhuma. O futebol que está apresentando, o trabalho, né, que é um trabalho já mais consistente, já é um trabalho de renovação que foi feito. Quando o Bielsa chegou, ele mexeu em algumas figuras importantes, por exemplo, Cavani pediu a aposentadoria da seleção, o Suárez hoje é banco, ele fez uma renovação importante, começou a convocar jogadores que não se convocava na era do Maestro Tabárez, eram considerados muito jovens, então ele teve essa coragem, treinou esse time correspondeu dentro de campo, faz uma eliminatória muito boa,
faz uma Copa América espetacular. Enquanto isso, a seleção brasileira ficou 7 meses sem treinador, 8 meses sem treinador, aí ficou naquela história de Ancelotti, né? Aquela história, enfim, parece mais ficção do que realidade. Aí depois o Diniz não deu certo, agora chega o Dorival. Então, olha o processo todo que foi acontecendo na seleção brasileira pós-Copa do Mundo, que foi acontecendo na seleção do Uruguai, com a chegada do Bielsa. Então, assim, isso mostra, só esse recorte que eu estou trazendo para vocês, mostra um pouco do porquê do favoritismo da seleção uruguaia. Isso se vê dentro de campo. Então não adianta o Andrés Pereira ficar chateado. Que bom que ele fique chateado e queira responder, porque aí é bom para o Brasil. Tomara que dê força nesse sentido, né? Vai na força do ódio, mas nem que vai. PVC, o Éder no boletim fala que o Rafinha pode entrar na esquerda e o Rodrigo no centro. Mas você acha que vai entrar o Rafinha como esse 9, não o Rodrigo? Eu acho que ele está jogando 4-4-2. Normalmente o Brasil está jogando 4-4-2. Então, assim, vamos tirar o Uruguai daqui de novo. O que é que está acontecendo com o Brasil? Ele está defendendo com 2 linhas de 4. Sai daqui, Uruguai. Vou mostrar você. Vou mostrar o Brasil para você. Ele está fazendo 2 linhas de 4. Então, ele faz Danilo, Militão, Marquinhos, Wendel, Rafinha, Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, 2 linhas de 4. Rodrigo e Vini. Na frente é assim que funciona. O que eu entendi que o Éder disse. O Savinho entra aqui. Ou seja, o Savinho vai marcar o Vinha e ser marcado pelo Vinha. E o Rafinha passa a ser o segundo atacante. Mas quando perder a bola, quem é que vai marcar o volante? Que é o Gatti. Tem que marcar. Nesse caso é o Rafinha. E o Rodrigo joga mais solto, como grande talento do time. Sem o Vini, o talento passa a ser o Rodrigo. Eu não gosto dessa formação. Eu iria com o Endrick. Nessa função. Endrick e Rodrigo na frente. E a linha de 4, como foi contra a Colômbia. Rafinha, Bruno Guimarães, João Gomes, ou Douglas Luiz e Paquetá. E isso é fundamental aqui também. O Paquetá precisa jogar, né? O Paquetá jogou muito mal o jogo passado. A galera aqui no chat. O André falou, PVC para técnico da seleção já. Tá com moral o PVC. O Bruno falou, esse Bielsa... Que é? Já estou ouvindo os gritos. O PVC vai se... O meu Brasil não precisa de você. Vai rimar. O Bruno falou, esse Bielsa é um dos técnicos mais superestimados da história recente. O Alexandre falou, Brasil vence fácil, 3-1. Ele está confiante no Brasil. E o Wallace também, o Uruguai é freguês, respeita a nossa história. Deixa eu lembrar uma história que eu já contei aqui, mas que eu acho maravilhosa a história, e talvez nem todo mundo que esteja com a gente conheça. Quando o Bielsa foi campeão. O Bielsa foi o técnico campeão argentino pelo Newell's Old Boys em 89. Foi o técnico que levou o Newell's Old Boys à final da Libertadores contra o São Paulo do Tele em 92 e perdeu. Depois ele foi campeão argentino pelo Vélez. Aí ele dirigiu a seleção da Argentina de 98 a 2004, foi campeão olímpico e pediu licença e foi embora. Depois ele fez um grande time no Atlético Bilbao, mas perdeu a decisão da Liga Europa. Passou pelo Olympique de Marselha rapidamente, pela Lazio ele assinou e não dirigiu. Dirigiu a seleção chilena na Copa do Mundo de 2010. Fez uma boa trajetória, mas não venceu. Depois o Chile foi campeão com o São Paulo. Quando o Bielsa foi campeão da segunda divisão inglesa pelo Leeds United, devolveu o Leeds United à primeira divisão da Inglaterra depois de 18 anos, ele teve uma entrevista em que ele está com um intérprete e o repórter pergunta em inglês e o Bielsa começa a rir. E o repórter vai perguntando, o senhor, que é um técnico de muitos títulos, blá, 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 blá. Aí o intérprete vai para ele, vira para ele e começa a traduzir. Ele falou, não, eu entendi. Diz para ele que título, isso aí eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Muitos títulos, isso eu não tenho, não. Tenho alguns, mas eu não tenho muitos títulos, não. Então, cara, ele pode até ser superestimado, mas ele é de uma honestidade de princípio, mal-humorado. Já briguei com o Bielsa no vestiário do Morumbi uma vez,
Bielsa levou muito a mal uma pergunta que eu fiz para ele em 98, quando ele dirigiu o Vélez. Ele ficou uma fera comigo, mal-humorado, parte peculiar, né? Não sei se você lembra, Luísa, que em 2017 teve uma palestra na CBF e ele ficou hospedado na Barra, ali pelo posto 6, pelo posto 7 da Barra. E aí, do nada, as pessoas chegaram para a palestra que ele ia dar num congresso na CBF e ele já estava lá. A CBF mandou o carro buscar ele no hotel e ele foi a pé. Foi a pé, passando pelo Alvorada ali, que é um risco de assalto, inclusive. Ele foi a pé, no sol de rachar, e ele ainda a pé. Ele é muito particular. Agora, ele próprio admite que título é uma coisa que falta no seu currículo. É um dos grandes personagens desse Brasil-Uruguai. Quer completar, né? E ele, só nessa pegada de histórias e tal, ele gosta muito do Brasil e ele gosta muito de Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra. Ele vai lá sempre. Inclusive, quando o São Paulo tentou contratar, o Gustavo de Oliveira, filho do Sócrates, era diretor esportivo do São Paulo à época, quando o Aidar era o presidente, tentou contratar o Bielsa. E aí a surpresa, né, isso foi noticiado na época, que ele já, antes de conversar com o São Paulo, ele já tinha feito um raio-x dos jogadores do time profissional e do time base. Então, assim, ele já tinha feito toda uma análise dos jogadores e tal. E aí eu me lembro que foi curioso que na época o Lianco, que hoje vai vestir a camisa do Atlético Mineiro, estava no Southampton, era um jogador que ele tinha dito, esse Lianco, zagueiro que tem na base, vai ser um grande craque. É um craque esse jogador. Então, assim, ele é maluco mesmo. Ele estando em Gramado, fez a reunião com o São Paulo, fez uma análise e falou, olha esse Lianco aí, esse Lianco vai ser craque. E, de fato, o Lianco, para mim, é muito bom jogador, mas não craque.